Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Quero, desde já, agradecer aos irmãos que organizaram e têm aí proposto no seu coração o trabalho de apologética tão necessário no nosso país. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Estamos nesse congresso, 17º Congresso Apologético. Nathanael Rinaldi, pastor Nathanael Rinaldi, grandes nomes da apologética no nosso país, cuja dívida nós temos aí imensa, né? Uma dívida imensa para com ele, para com o trabalho dele e com o legado que ele deixou. Para mim é um prazer poder estar mais uma vez aqui e para falar de um tema que é um tema muito especial para mim, que é um tema relacionado à questão da ciência, né? Eu tenho um trabalho na área de História da Ciência, tenho um mestrado na área de História da Ciência, e ao longo do meu trabalho nessa área eu tenho percebido alguns problemas de método, né, e de forma pelo qual os cristãos têm entendido a ciência e tentado essa junção entre ciência e Bíblia. Isso tem me preocupado, sinceramente, isso tem me levado a alguns questionamentos, isso tem me feito fazer algumas perguntas, e comecei a olhar esse assunto e fazer alguns vídeos nessa área, né? Meu canal Apologia com P. Comecei a fazer alguns vídeos nesse canal, trazendo discussões sobre as questões relacionadas à ciência. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dessas questões importantes. A partir do tema, de uma pergunta, né? De um questionamento provocativo: a Bíblia precisa da ciência? É uma boa pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. A Bíblia, ela precisa da ciência? Será que nós não temos usado a Bíblia como um meio, uma forma de tentar apresentar uma harmonia necessária? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a questão de se, de fato, precisamos ou não da ciência, né? Como cristãos, no sentido de mostrar essa Bíblia ou dar credibilidade aos seus temas. Esse é um assunto muito importante, um assunto atual, porque eu tenho visto grandes problemas nessa área, principalmente quando nós tratamos um assunto que é legítimo, o design, a discussão sobre do design inteligente, mas, ao mesmo tempo que discutimos sobre design inteligente, às vezes exageramos um pouco, né? Então, como dizia Hegel, né, o famoso filósofo alemão, o exagero que nós criamos, né, no argumento é que prejudica a causa. Então, às vezes, legitimamos a ideia de que Deus criou, que Deus é o criador de todas as coisas, percebemos, né, que existem as digitais de Deus na criação. Então, nesse aspecto, existe sim projeto, né? Então, se tem um projeto, tem um projetista, né? Esse ser que criou e designou todas essas coisas com uma finalidade e um propósito bem definido. Mas a Escritura, ela tem um outro propósito. A Escritura, ela tem um propósito de coisas existenciais, essenciais, profundas, né? A Bíblia, eu não uso a Bíblia para o estudo da matemática, eu não uso a Bíblia para o estudo da física, eu não uso a Bíblia para o estudo da química, eu não uso a Bíblia para o estudo da geografia, eu não uso a Bíblia para o estudo da história. Simplesmente eu não uso a Bíblia para nenhuma dessas áreas. E como eu não uso a Bíblia para nenhuma dessas áreas, eu tenho que compreender, eu tenho que entender de uma forma muito clara que ela não é essencial a isso. Mas por que a Bíblia, existe essa tentativa tão forte, principalmente dentro da nossa sociedade? Não é uma criação da nossa sociedade, é algo que está na nossa sociedade, mas não é algo que brotou no século 20, 21. Essa questão de por que tem tanta necessidade, né, de harmonizarmos, de colocarmos tudo isso. E é sobre essa questão, exatamente esse espaço aí, que eu quero fazer com que a nossa experiência aqui de diálogo, através dessa palestra, possa progredir. Então, a Bíblia
precisa da ciência? Então, primeiro, nós temos aí a ideia da analogia dos dois livros. Eu queria falar um pouco sobre essa analogia dos dois livros, significado, origem e problema. Por volta ali entre o quarto e o quinto século, né, com Agostinho de Hipona, ou o famoso São Agostinho, nós vamos ver uma discussão bem interessante sobre questões relacionadas à ciência, né, sobre questões relacionadas a esses dois livros. E Agostinho, no seu comentário a Gênesis, ele vai chamar a atenção a essa discussão, chamando ou trazendo os cristãos da sua época para uma advertência importante. Essa advertência de Agostinho de Hipona era exatamente o cuidado que nós devemos ter para não tentar impor às pessoas, todas aquelas pessoas que estavam ali, cristãos, né, que estão compreendendo a verdade de Deus, estão compreendendo a realidade daquilo que Deus os ensinou, os libertou da religião pagã, do conhecimento errado sobre o significado da vida e da existência humana, o Deus que nos reconduz ao caminho da graça e nos faz nos aproximar cada dia das suas verdades. Então, muitos cristãos estavam saindo do paganismo, nós estamos aí num período de grandes número de conversões, né, do paganismo, e essas pessoas estão vindo agora para o cristianismo, e muitas delas, às vezes, estavam tentando juntar as discussões que os pagãos traziam para as questões da ciência e também harmonizar a Bíblia para dar credibilidade a essa pregação. Ou seja, demonstrar que os escritos judaico-cristãos eram escritos dignos de qualquer pessoa civilizada, né, a obedecer, seguir e crer. Então, esse é o pano de fundo. Mas o Agostinho de Hipona ele vai chamar a atenção nesse tratado dele sobre Gênesis, exatamente dizendo, olha, tomem cuidado, para vocês não acharem que o fato de conhecerem, né, algumas coisas sobre a natureza lhes dá o direito de vocês harmonizarem ela com o texto bíblico. Porque você pode encontrar pessoas que tenham um conhecimento maior, né, isso fica bem claro hoje. Muitos cristãos às vezes tentam, né, colocar ou impor a sua visão interpretativa da Bíblia dentro das ciências humanas, ou dentro das ciências biológicas, ou dentro das ciências exatas, ou qualquer tipo de ciência que você imaginar, para tentar comunicar algo para aquelas pessoas. E nós temos visto hoje um choque, um embate muito grande, né, entre essas questões. E Agostinho de Hipona, na sua época, já propondo essa discussão dos dois livros, né, o livro das obras de Deus e o livro da palavra de Deus, da vontade de Deus, que era aquilo que vai ser chamado de filosofia natural, né? A gente conhece hoje como ciência, mas já foi a magia, chamado de magia universal, né? Já foi a ciência, a filosofia natural, já foi a filosofia experimental. Então, já teve vários nomes, mas hoje esse empreendimento que nós chamamos de ciência. A cada dia que passa, nós percebemos mais pessoas tentando demonstrar a necessidade completa de harmonizar para dar credibilidade ao texto sagrado. Não credibilidade para a ciência. Eles dizem, não, a ciência já tem a sua credibilidade. E a analogia dos dois livros surgiu para isso. Então, primeiro, era uma tentativa de harmonizar a criação divina, tá, com palavra inspirada, ou palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus é uma criação de Deus, é uma obra da inspiração divina, é um ato de Deus, né? Ao mesmo tempo que existe também a natureza, e essa natureza também, como ato criativo divino, como produto dessa criação divina, deveria sim ser compreendido e entendido nesse aspecto de harmonia. Agostinho diz, as duas são criação
de Deus, porém devemos tomar muito cuidado para não tentarmos impor àqueles que conhecem a natureza uma questão muito forte ou uma interpretação muito forte da natureza à luz da Bíblia. Ele diz para que isso não se torne essa questão, você não traga argumentos que para aqueles que conhecem a natureza melhor sejam questões risíveis, ou seja, você não torne a Bíblia um livro indigno para aqueles que são da área de ciência, simplesmente porque você está usando a Bíblia de forma errada. Isso gera uma preocupação de Agostinho de Hipona em seu comentário do Gênesis. E hoje, esse é um dos grandes problemas que nós vemos. Então, a ideia do design inteligente é uma ideia viável, tá? Não tem nenhum problema de nós defendermos isso. Não existe nenhuma problemática, não existe nenhuma barreira, dizermos, olha, a ciência se harmoniza, existe uma área da ciência, que é a ideia do projeto, que é a identificação que há um projeto, que há uma linguagem, de que há um código, que não é da própria natureza, tem que ser tem que ser num nível mais elevado do que a própria natureza, né? Porque se a natureza corresponde ou é interpretada dentro desse código, ela não pode ser autora do próprio código. O código foi criado por alguém que o produziu e que deixou essa linguagem para que essa natureza seja decifrável. Ao mesmo tempo que nós percebemos isso, ao mesmo tempo que nós notamos isso, temos que tomar muito cuidado para não transformar a Bíblia num livro a serviço da ciência. Então, tudo que a Bíblia fala sobre natureza, nós tentarmos interpretar. Isso também foi um problema que Galileu Galilei chamou a atenção. Todos nós conhecemos, a maioria de forma distorcida, a história de Galileu Galilei. Eu não tenho tempo aqui para entrar em mais detalhes sobre o que ele fez, mas Galileu Galilei diz exatamente, tem uma frase muito interessante que ele usava, que era o seguinte: a Bíblia é o livro para explicar como vai o céu e não como vai o céu. Faz essa brincadeira, um trocadilho muito interessante, quando ele discute exatamente num período onde as pessoas estavam questionando, né, o heliocentrismo que ele estava propondo e queriam manter um geocentrismo que já estava sendo questionado, por um conjunto de novas ideias que estavam surgindo. A história de Galileu Galilei é uma das histórias mais complexas da discussão entre ciência e religião, mas prestem atenção, 99% dos vídeos ou dos livros que vocês lerem sobre isso vão ser distorcidos da realidade, porque vão tentar mostrar um embate que não era real. Galileu, ele era um filósofo da natureza, um filósofo natural. A palavra cientista é um termo criado já no século XIX, 1833, por William Whymper, um padre anglicano. Aliás, lembre-se sempre disso para aqueles seus amigos que são descrentes ou ateus, ou sei lá o que, naturalistas absolutos, que podem dizer que a religião não produziu nada e que a religião é contrária à ciência. Diga, olha, o termo cientista foi criado por um padre anglicano, William Whymper. Tá certo? Então vamos pensar um pouquinho, já falei sobre a questão da analogia dos dois livros, né, o significado dele, essa origem e o problema. O problema qual é? É quando eu tento harmonizar tudo entre ciência, eu tento harmonizar tudo entre ciência e Bíblia. Eu pego, inclusive, né, às vezes, textos bíblicos, né, como o texto de Romanos. Às vezes o pessoal pega Romanos capítulo 1 e verso 20, né, e diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a Bíblia diz que atributos invisíveis de Deus são conhecidos. A Bíblia não está dizendo que a natureza é um livro para que eu possa, tudo que corresponder na natureza, tenho que harmonizar com a Bíblia. Esse é o grande problema que nós percebemos nessa abordagem hoje, que tem trazido uma grande dificuldade para muitas pessoas. Mas vamos lá.
Uma vez que nós já entendemos a origem, o significado da origem, o problema da analogia dos dois livros, eu quero aprofundar um pouquinho mais isso. Nós vivemos num período de cientificismo cultural. Então existe o cientificismo cultural e o engano da pretensa harmonia dos dois livros. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo, olha, tem que haver uma harmonia, porque os dois livros, o livro da natureza e o livro da ciência, que é o livro da natureza, e o livro de Deus, que é a Bíblia, precisam ser harmonizados para que não digam coisas contraditórias ou que não digam coisas distantes. Isso é fruto de um crescimento do cientificismo. Lembrar que a analogia dos dois livros foi criada no início da Idade Média, né? Aquilo que nós chamamos de alta Idade Média, mas o cientificismo cultural que surge no século XIX para frente, nós estamos aqui em pleno século XXI sofrendo as influências desse cientificismo cultural. E o que é o cientificismo cultural? Essa tentativa de achar que as coisas de valor, que as coisas grandiosas da sociedade, que tudo que é de valor, que tudo que é importante, que tudo que é relevante tem que passar pela lente da ciência. Então isso é muito uma construção do século XIX em diante. Tá certo? Por isso que muitas pessoas dizem que a teoria do design não é científica. Exatamente por isso. É só uma questão cultural, é só uma questão de época, porque quem eram os construtores da ciência moderna e eram ateus? René Descartes, Francis Bacon, né? Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Quem eram aqueles que eram ateus? Nenhum. Aliás, a religião criou a arte, criou a filosofia, né? Crença em Deus, né? Criou a arte, criou a filosofia, criou todas essas questões. Nós temos a arte, filosofia e ciência. Ciência criada, ciência moderna e ciência antiga também, pessoal. Eu não vou explicar aqui a diferença da ciência moderna para a antiga, porque nós não temos tempo para isso. Tá? Mas todas elas são criadas pelo mundo religioso, por pessoas que acreditam em Deus. Ou seja, dizer que a fé em Deus atrapalha o desenvolvimento de uma sociedade? Não. Em hipótese alguma. Criamos a filosofia, criamos a ciência, tá? Criamos tudo isso. Filosofia, ciência e arte. O que o ateísmo criou? Nada. Qual era a sociedade ateia que existiu no passado? Que você possa dizer assim, olha, essa sociedade aqui produziu tal coisa relevante, importante para a natureza e para a vida. Então, o cientificismo cultural é esse engano, né? De dizer assim, não, olha, tudo que tem valor tem que ser analisado à luz da ciência, e aí nós caímos nesse canto da sereia. E o que ocorre hoje? Ocorre muitas vezes essa tentativa absurda que nós temos de tentar harmonizar de tudo por tudo, pessoal. Então, olha, a gente pega método, eu vou pegar na área de história, que é a minha área de formação. Você pega a área de história, aí você quer olhar a Bíblia, as histórias bíblicas, com uma lente, com um óculos de ciência, com o óculos de uma ciência que surgiu no século XIX, na década de 20 do século XIX. Como é que nós vamos pegar um método científico? Porque quando é que a historiografia se torna ciência? É que a historiografia, que é um dos conhecimentos mais antigos dos povos. Nós vemos historiografia entre os indianos, ou indianos ou hindus, tanto faz qualquer um dos grupos, né? Nós vemos historiografia entre eles, entre os persas, entre os romanos, os gregos, entre os egípcios, entre os sumérios. Todos os povos. Nós encontramos ali a historiografia. Mas quando essa historiografia se torna, de fato, ciência? Quando a historiografia ela vai ser algo que vai virar uma ciência? Só a partir do século XIX. Então, é muito perigoso olha, a partir de agora, a historiografia se tornou uma ciência humana. Legal, então a partir de agora, eu tenho que colocar os óculos dessa ciência humana e enxergar a Bíblia a partir daí. Isso é anacronismo. E anacronismo, como diziam os historiadores da Escola dos Análises, que é uma escola que revolucionou a historiografia no mundo, né, no final da década de 20, 1929,
eles diziam que o anacronismo é a maior dificuldade do historiador. A nossa maior dificuldade é olhar para esses textos dentro do período deles, respeitando tudo o que eles são. Certo? Então, colocamos sobre esses textos bíblicos uma metodologia do século XIX, e achamos que estamos interpretando a Bíblia de forma correta, quando não estamos distorcendo a Bíblia, em detrimento da tentativa de harmonizar a Bíblia, inclusive impor ao texto bíblico uma metodologia inexistente na época. Tá? Então, esse é um grande engano e uma busca dessa pretensa harmonia entre os dois livros. Vamos pensar em alguns cuidados essenciais. Eu coloquei aqui, poderia falar muito sobre isso, mas vou colocar pelo menos aqui 5 cuidados essenciais que eu e você temos que ter para que, a partir desses cuidados essenciais, possamos aí deixar com que essa luzinha acenda, né, e possamos entender, poxa, eu já estou aqui indo além daquilo que eu deveria ir, indo além daquilo que eu deveria pensar sobre tanto a ideia da ciência como a ideia da Bíblia. Tá certo? Então, o primeiro dos 5 cuidados essenciais é: não pretenda supor que a natureza espelha a Escritura e, portanto, possui correspondência de identidade com o texto sagrado. É um ponto muito importante. Então, não pretenda achar que a Bíblia ela tem que espelhar a ciência, ou seja, tudo aquilo que a ciência descobrir, necessariamente você tem que agora colocar uma lente perceptiva científica nos seus olhos e enxergar o texto bíblico e buscar essa correspondência de identidade. Tá certo? Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso para que vocês possam entender a natureza desse problema. Não tente supor isso. Olha, eu vou pegar, olha, isso aqui foi descoberto, isso aqui é entendido de determinada forma na minha época, e por ser entendido dessa forma na minha época, agora eu tenho que, na minha época, olhar a Bíblia com esse olhar e com essa perspectiva. Lembre-se, não existe essa ideia de que a Escritura deve espelhar, né? A natureza deve espelhar a Escritura de forma que as duas devam ser vistas dessa forma. Até porque tanto a Escritura quanto a natureza precisam de interpretação, irmãos. Nós não podemos esquecer esse fato. Tanto a natureza quanto a Escritura precisam de interpretação. Esse é um outro problema. Por quê? Quando a gente fala de Escritura, a gente fala imediatamente de interpretação, vamos para o campo da hermenêutica. Né? Então vamos para o campo da hermenêutica, pensar sobre como interpretar determinados versículos. Eu não vou aqui discutir sobre hermenêutica, sobre nada disso, para não fugir do nosso foco. Mas eu quero só ilustrar como isso acontece. Então, primeiro nós temos uma Escritura que precisa de interpretação. Mas nós temos também uma natureza que precisa de interpretação. Aquela ideia de que os positivistas, né, que surgiu ali no século XIX com Auguste Comte que cunhou o termo sociologia, né? Primeiro ele chamou de física natural e depois criou o termo sociologia para substituir o de física natural. E eu não tenho tempo aqui para explicar o porquê dessa guinada, né? Mas a ideia dos positivistas é que o cientista ou o filósofo natural, naquela época ainda é filósofo natural, o curso de filosofia do Comte começa em 1830 e vai até 1842, tá? Já surge, nesse ínterim, já surge o termo cientista, como eu falei com William Whewell, mas isso está lá do lado da Inglaterra, né? Está lá entre os ingleses, ainda não é um termo aqui que criou-se lá e já foi incorporado, principalmente na França. Conflitos entre as ideias dos franceses e dos ingleses é bem conhecido. Mas eles acreditavam, os positivistas, exatamente que você tinha a condição de harmonizar essas coisas. Quando, não, olha, o cientista ele é simplesmente aquele que olha para a natureza e ele descreve.
Então, o positivismo ensinou isso, que é um erro. Nós sabemos hoje ninguém admite que olha para a natureza e que o cientista é alguém que descreve a natureza. Não, ele não descreve, ele a interpreta. Ele a interpreta de acordo com um código ou de acordo com uma hermenêutica própria da ciência da sua época. Tá certo? Então, esse é um aspecto que nós não podemos nos esquecer quando falamos desses cuidados. Tem um segundo cuidado: não confunda a metodologia científica, que é uma metodologia dinâmica, ou seja, é uma metodologia que não sempre está em movimento, com a teologia, que é estática em seus fundamentos essenciais. Preste bem atenção, esse segundo cuidado essencial que eu quero que você entenda. Não confunda a metodologia científica, dinâmica. Tá certo? Por que ela é dinâmica? Se você lê Thomas Kuhn, que escreveu Estrutura das Revoluções Científicas, na década de 60, não me engano, 62, posso estar equivocado com a data, mas foi na década de 60, Thomas Kuhn levantou uma questão. Foi o livro dele, foi o livro mais lido sobre ciência na história. Né? Sobre metodologia científica, sobre o que é a ciência. E o Thomas Kuhn chamou a atenção para algumas coisas na sua crítica da ciência. Ele era um filósofo da ciência, ele não era pastor, ele não era evangélico, ele não era nada disso. Ele não estava fazendo uma defesa religiosa, mas ele diz que a ciência tem hipóteses e teorias que com o tempo caem. E aí a grande pergunta é: se a ciência é uma descrição dessa realidade e cai, ela está descrevendo, ela é uma descrição ou ela é uma interpretação? Em cada época é de uma forma. Canguilhem dizia que o passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa ciência do passado. Ele que foi um dos grandes filósofos da ciência também, dos grandes pensadores sobre a ciência no século XX, né? Georges Canguilhem. Ele dizia isso. O passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa ciência no passado. Se você pegar, por exemplo, a física, e se você pegar a física do século XVIII, não é a física do século XIX, do XIX não é a física do século XX. Pega só o exemplo do átomo. A palavra átomo hoje, se fosse criada hoje para descrever esse elemento menor, posto menor elemento da partícula, não teria esse nome. Tem nada a ver mais com o que Demócrito acreditava, porque o átomo não é a menor partícula, né, da matéria. Então, lembra disso, a ciência tem uma metodologia dinâmica. Hipóteses e teorias científicas de 50 anos atrás não são mais verdadeiras. Então, veja o perigo de você harmonizar a sua Bíblia. Nós vimos muito isso, né? Principalmente no século XVI, XVII, XVIII. Até o século XIX foi diminuindo isso. Mas ainda continua. Muitas pessoas da área de ciência, eles entendiam as ideias científicas à luz, aliás, a Bíblia à luz das ideias científicas, e tentavam harmonizar, como o Paracelso fez com a criação da sua chamada tria prima, né? A ideia de que existem essências na natureza, e essas essências, né, o mercúrio, o enxofre e o sal, são três essências. Por quê? Ora, porque a Bíblia fala da Trindade. Qual a conexão de uma com a outra? Nada, mas essa é a razão dessa harmonização. Então não confunda a metodologia científica, que é dinâmica. Metodologia da ciência dos séculos passados não era de hoje. Se não era de hoje, quem garante que a mesma metodologia científica aplicada hoje será a mesma daqui a 100 anos, 50 anos ou 20 anos? Você não pode garantir. Então a ciência é dinâmica. Então não confunda a metodologia científica dinâmica com a teologia, que é estática em seus fundamentos essenciais. Não que nós não criamos novas metodologias de análise teológica, mas essas novas metodologias, elas não negam, por exemplo, questões. O seu estudo, a teologia bíblica, que é o estudo da cultura, sociedade, né? A análise da sociedade, da cultura e da história dos povos ali que constituíram a Bíblia, para lançar luz a esse pano de fundo do texto bíblico. Se eu estudo isso e estudo a teologia sistemática, obviamente que a teologia sistemática vai ter alguns ajustes, no sentido de dizer, esse texto não está dizendo o que alguns dizem,
mas não vai mudar a teologia da Trindade, não vai mudar a escatologia, não vai mudar nada dessas questões. Ou seja, a teologia trata com coisas mais estáticas do que o método científico, que trata com questões mais dinâmicas. Por quê? Porque a ciência é um construto social. E as definições do que é ciência em cada época são definições diferentes, porque sociedades diferentes têm ideias de construtos diferentes. Não esqueça disso. Então, tome cuidado com esse aspecto. O terceiro é evite transformar o texto sagrado num texto científico. Esse é um outro ponto importante. Evite transformar o texto sagrado num texto científico. Não faça com que esse texto sagrado da Bíblia seja um texto científico. Eu vou ler na Bíblia porque eu quero entender melhor o que é que fala sobre a criação. Tem uma discussão muito grande entre os cristãos, que se dividem aí, terra velha ou terra jovem. Né? O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina nenhum nem outro. A Bíblia não está preocupada em explicar a terra velha ou terra jovem. A Bíblia está simplesmente preocupada em falar do Criador, de um Deus soberano que criou todas as coisas. A linguagem bíblica não está preocupada com isso. Você lê o texto da Bíblia, você vai ver que aquilo é um embate religioso, que há uma discussão, há um diálogo com questões religiosas maiores. Né? Por quê? Porque os hebreus estavam ali no cativeiro no Egito e durante muito tempo eles cresceram aprendendo e crendo naquelas ideias egípcias. E você vê harmonias interessantes quando comparado com o texto da Babilônia e quando comparado com o texto do Egito sobre a sequência da criação ou das criações. Ou seja, Deus usa a mesma linguagem dos povos daquela época, e é a linguagem que aqueles hebreus entendiam, aqueles hebreus semitas entendiam, e ele amplia isso, demonstrando de uma forma mais ampla, mais elaborada, quem é esse Criador que deve preencher essas lacunas de crenças que eles possuíam. Tá certo? Por isso que todos esses povos, por exemplo, assim como a Bíblia, demonstram que a luz não foi criada no início. Eles não ligavam, nem na Babilônia, nem em Canaã, nem no Egito, nem entre os hebreus. Se ligava a ideia de luz ao sol. Existe luz por causa do sol. Não se ligavam. Essas ideias não eram a mesma. Por isso que em todas essas histórias de criação, inclusive no texto de Gênesis que nós encontramos, a luz ela aparece no início, mas o sol, os grandes luminares, aparecem somente depois. Então, é um diálogo com aqueles povos. Não tente achar. Não é? E lembre-se que não existe no texto bíblico o primeiro dia. Existe dia 1, ou um dia. Não existe o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto dia. Existe segundo dia, terceiro dia, quarto dia e quinto dia. E aí sim, só existe o sexto dia e o sétimo dia com artigo definido nesses dois últimos dias. O dia sexto da criação humana e o sétimo do descanso de Deus, por questões óbvias, são os dias mais, poderíamos dizer, mais importantes da criação, em virtude de encontrarmos ali a criação do homem, que é o representante de Deus na terra, e o dia de descanso, que se tornará o dia de pacto com Israel. Lembrando que quem escreve o texto é Moisés, aquele que introduz o povo dentro da linguagem agora de um novo pacto de Deus com eles. Então, evite transformar o texto sagrado num texto científico. Não se estuda ciência com Bíblia. E aí eu não posso pegar e tentar dizer isso. Olha, é terra jovem ou terra antiga? Porque a descrição do texto não busca isso. Todas as traduções tentaram harmonizar o texto. E nessa tentativa de harmonizar, acabou trazendo a nossa ideia, a ideia de um texto que está falando literalmente de dias, como nós acreditamos. Quando o texto bíblico não tem essa preocupação. O que ele quer é responder aos hebreus as suas crendices com as divindades do Egito que eles criam. Deus fala na língua que eles conheciam para explicar o que eles não sabiam. Tá certo? E aí nós temos o quarto cuidado essencial. Leia o texto científico
com a plena certeza de sua interpretação mutável sobre a natureza e leia o texto bíblico com a plena certeza de seus propósitos teológicos permanentes. É assim que você deve ler os dois livros. Por que interpretação mutável? Porque, mais uma vez, eu digo para vocês, se você pegar um tratado de física, você que estudou física há 40 anos ou 50 anos atrás, pegue esses mesmos livros de física e tente agora responder, dentro das mesmas áreas de física que você estudou, qualquer prova hoje. Você vai ver que vai ser impossível. Porque há uma incompatibilidade dentro desses conhecimentos. E nós estamos falando de física de 50 anos. Por quê? Porque a interpretação será mutável. Existe mais, e eu não tenho tempo para explicar isso, tá? Mas existe muito mais influência cultural sobre a ciência do que sonha a nossa vã filosofia. Não esqueça disso. Tá? E se quiser pesquisar um pouco mais, vou indicar o livro do doutor Mauro Condé. Não é Pondé, tá? Mauro Condé, da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. Tem muita coisa interessantíssima sobre filosofia da ciência e história da ciência e dessas discussões científicas que ele vai tratar. Então, não cometa esse erro. Quinto e último cuidado, essencial, lembre-se que a ciência não se comunica com o metafísico, mas a teologia se comunica com o físico. Lembre-se que a ciência não se comunica com o metafísico, mas a teologia se comunica com o físico. Deus fez a natureza e deixou as suas digitais. Ponto. Então, nós podemos olhar para o físico e dizer, opa, tem um projetista, tem alguém que criou, tem alguém que deixou um código aqui, para que nós olhemos e, diante dessa grandeza, possamos percebê-lo como existente. Tá? Mas essa ciência, ela não se comunica. Podemos ver essa natureza e falar isso. Mas a ciência não pode responder. Uma vez que ela discute sobre as coisas da natureza, ela não pode ir além do físico, pulando, saltando para o metafísico, na tentativa de dar essas respostas. Tá certo? Então esse é um dos pontos importantes. A Bíblia trabalha com o metafísico. A ciência se comunica com o físico, fala com o físico. Então são duas linguagens que nós devemos tomar muito cuidado para não confundir. As duas não comunicam as mesmas coisas, mas comunicam as mesmas coisas em alguns aspectos, tá? Em alguns aspectos, na sua linguagem própria. Não são, eu não posso achar que a ciência e a Bíblia e a teologia e a ciência elas vão ter a mesma linguagem, porque senão seriam o mesmo campo de saber e não campos de saber distintos. Tá certo? Conclusões. Eu queria deixar aqui o meu sincero pedido a vocês para que tivessem um grande cuidado, para que nas áreas onde vocês têm estudado, vocês observem de forma muito cuidadosa as questões relacionadas ao uso, às vezes, quer seja contrário à religião cristã, ou que seja em busca de apoio da religião cristã, através dessa tentativa de adaptar ideias religiosas bíblicas à ciência. É óbvio que Deus deixou na ciência, deixou na natureza, né? Porque a ciência, lembre-se, é um construto humano de cada época. Por isso que em cada época distinta nós temos uma ciência distinta. Tá? E essa ciência, como um construto humano, ela não é perfeita. Ela muda. A palavra de Deus não. Ela é uma palavra que permanece para sempre, porque o objetivo central de Deus é exatamente fazer com que cada um de nós entenda, compreenda plenamente os ricos projetos dele, os ricos planos dele, para aquilo que nós devemos obedecer, seguir e buscar. Que Deus abençoe a todos e quero agradecer mais uma vez o convite, né, por participar desse congresso, porque esse congresso tem abençoado a vida de muitos há tanto tempo e eu acredito que vai continuar por muitos longos anos aí também abençoando a vida do povo de Deus, para que haja um despertar maior sobre as questões relacionadas à apologética e havendo esse despertar maior, possamos crescer
na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos mantendo firmes. Não importa quais sejam as mudanças culturais, não importa quais sejam as conclusões e as novas percepções científicas, a nossa fé na palavra de Deus continua inabalada. Você pode viver, sim, como cientista e como cristão. Não são dois mundos contraditórios. Você pode viver isso, sim, sem dúvida nenhuma. E eu digo sempre, cristãos devem ocupar esses espaços de conhecimento nas universidades. Porque como a ciência é um construto social, e se nós ocuparmos mais esses espaços, desse espaço dentro da sociedade, na área de conhecimento científico, se nós cristãos ocuparmos mais, obviamente, mudanças virão de ideias e interpretações diferentes. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dirija. Agradeço, em nome de Jesus.